A gente tem o melhor jogador, um dos maiores centroavantes do mundo, que é o Pedro. A gente tem um centroavante excepcional. O cara faz 5 gols por jogo, o que eu vou falar? Irmão, ele ficou... Eu tenho que falar, ele ficou lesionado 2 meses e era o artilheiro do Brasil. Tá louco. O Yuri passou ele com 1 gol. Óbvio, o Yuri tem todo o mérito. Mas o Pedro, irmão... Mas se o Pedro continuasse no todo respeito ao Yuri Alberto, ele ia fazer 100. O Pedro não é jogador de entrar no segundo tempo. O Pedro é jogador de estar ali no começo, de estar entre os 11. O Pedro, pra mim, hoje é o melhor centroavante, assim, de área mesmo do Brasil. A gente sabe da capacidade dele. Infelizmente, ele não teve tanta sorte na Fiorentina, porque tinha outro centroavante lá também. Mas o Pedro, pra mim, acho que merece coisa melhor, sim. Ele não serve pra ser reserva. Eu acho que ele serve pra ser titular. Pedro, esse é um cara que eu tenho muita esperança, cara, porque ele defende como ninguém o centroavante. Eu acho que no Brasil não tem outro cara como o Pedro, tratando-se de brasileiro, que represente tão bem o centroavante, o homem gol, o 9. Além de fazer gol de todo quanto é jeito, é um cara muito técnico. Eu gosto do Pedro, fico com o Pedro. Hulk. Valência. Valência ou Pedro? Pedro. Pedro ou Endrick? Pedro. Pedro ou Flaco Lopes? Pedro. Pedro ou Caleri? Pedro. Pedro ou Yuri Alberto? Pedro. É jogador mais difícil de marcar hoje no futebol brasileiro. Pedro. A campanha foi abaixo do esperado, mas ao menos um jogador do Flamengo tem motivo para comemorar no Mundial de Clubes. Pedro terminou como artilheiro da competição com 4 gols marcados. Dessa forma, ele se torna o segundo jogador que mais balançou as redes numa edição do torneio. Tá empatado com o Cristiano Ronaldo, que fez 4 gols em 2016, e com o brasileiro Denilson, que brilhou pelo Pohang Steelers lá em 2009. À frente deles, só Luis Soares, que anotou 5 gols em 2015. Na temporada de 2023, Pedro já foi às redes 9 vezes em 7 jogos. Quantos gols o camisa 9 rubro-negro vai marcar esse ano, hein? Chubroca muito, mano. Mas faz muito gol, meu irmão. Faz muito gol, mano. Pedro, que pra mim é uma referência de centroavante, de finalizador no nosso Brasil hoje. Então tá ao lado desses caras pra mim é muito gratificante. Um jogador só pra mim ele poderia ter levado, que era o Pedro. Porque eu não vejo ali na seleção hoje nenhum jogador com as características do Pedro. Daverson, eu vi que ali no final você deu um abraço no Pedro, né? E ele passou por uma situação complicada essa semana. O que você pode falar sobre isso? O que você falou com ele ali? Cara, o Pedro é um grande jogador, 9 da seleção brasileira. Eu tenho um grande carinho por ele, nós somos amigos, mas eu falei pra ele ali, Pedro, sou teu fã, pelo centroavante que você é e mais pela pessoa que você é. Né? Um cara de um grande coração, é um grande jogador, humilde, então a gente tem que se esperar nesses jogadores. E o Pedro é um grande jogador, passou por um momento complicado, né? E eu acho que foram um pouco injusto com ele, tirar ele de um jogo, né? Eu acho que multar e tudo. Eu acho que foram injustos com ele, porque ele é um grande jogador, é um cara tranquilo. Mas a gente que serve a Deus, a gente sabe o peso que a gente leva. Então fica tranquilo, Pedro, que você é um grande jogador, você sabe do teu futebol, do teu coração, da tua pessoa. Tamo junto, sou teu fã, Pedro, tamo junto, valeu. Sabe quantos gols o Pedro tem no ano? Você sabe? Sabe? Tem uns 30. 33! Aí o Cebolinha, lance individual, Pedro! Arrascaeta pro cruzamento, Pedro de novo! O Flamengo é muito grande, já deu. Olha de novo ele, Pedro! 33 gols no ano! Parabéns aí aos atacantes do Corinthians, hein? Ah, mas não posso falar que vocês estão com estabilidade. Qual a estabilidade que vocês têm? 33 e 55 jogos. E reserva, hein? Reserva com o São Paulo. E reserva, 9 jogos sem fazer gol. 9 jogos ficou. Não, com o São Paulo ele não jogava. Ah, pô, o São Paulo quebrou o Flamengo. O São Paulo quebrou o Flamengo. E o Pedro era um desses jogadores que precisava de uma oportunidade, porque, na minha opinião, ele seria o artilheiro de qualquer grande equipe do futebol brasileiro. E em qualquer uma delas, talvez tenha sido essa frase que eu coloquei ao Pedro, em qualquer uma dessas equipes que o Pedro estivesse, fatalmente ele estaria sendo observado pela seleção brasileira. Então eu acho que um jogador desse nível nós não poderíamos deixar que ficasse à margem da equipe. Ele precisava sim se preparar um pouco mais, ele teve essa percepção. Nas primeiras semanas ele não jogou,
mas ele trabalhou exaustivamente para que pudesse alcançar a sua posição e, consequentemente, a manutenção na equipe. Foi méritos dele. A oportunidade tudo bem, mas méritos do atleta que soube fazer e soube jogar de uma maneira solidária com um cara que era o diferencial da equipe do Flamengo a todo momento e que não deixou de ser importante para a equipe, jogando ao lado de um jogador que não vinha atuando, mas que em todos os momentos que entrava dava sempre o seu recado. Cima da marcação, ganhou bem. Boa bola pro Ayrton Lucas, clareou, pé direito, bateu pro gol. Aí vai Pedro, tirou o goleiro, de cabeça. Que golaço! Gol! Tira o goleiro e de cabeça manda pro fundo da rede. E aí recebe Rodinei, Everton Ribeiro, de novo no Rodinei, foi no fundo, cruzamento, Arrascaeta, Pedro! Que golaço! Gol! O Flamengo tem hoje um centroavante de nível europeu jogando pelo Flamengo. O Pedro só não joga na Europa porque a Fiorentina comeu bola naquela negociação. Ela emprestou o jogador do Flamengo e fixou o valor da multa rescisória em 14 bilhões de euros. Ele se machucou na Itália, ele era reserva do Vlahovic, ele não jogou. Ele jogou 2, 3 jogos. Uma coisa... Foram 4 jogos. 4 jogos, né? Ele quase não entrou em campo. E assim, nem inteiros, né? Entrava no final, ele mal jogou na Fiorentina. Aí a Fiorentina empresta ele pro Flamengo e fixou o valor em 14 bilhões de euros. Aí o Pedro foi bem aqui. Quando terminou o período de empréstimo, o Flamengo foi lá, a Fiorentina já queria mudar de ideia, mas está escrito aqui. O Flamengo foi lá e pagou os 14 milhões e trouxe o jogador. Se a Fiorentina tivesse paciência com ele e não emprestasse, e ele também, claro, tivesse perseverança para insistir e tal, ele não voltaria nunca. O Pedro é um jogador que tem futebol para jogar, talvez não num gigante europeu, mas num bom time na Europa, na Fiorentina, tranquilamente. Então, o Flamengo tem hoje, como homem-gol, o Pedro é o melhor atacante do Brasil, de área. E é um cara que poderia... cara que é pra estar na seleção brasileira. Calma aí, e já tá próximo de passar o Gabigol como o maior artilheiro da história do Flamengo. E ele vai fazer esse ano, provavelmente... Maior, né, que é o Zico, mas passar o Gabigol nessa disputa. E ele poderá, esse ano, se continuar assim, vai fazer mais de 40 gols, gente. E assim, ele tá gerando jogo, ele dá passe, ele gera jogo, ele faz pivô. Ele melhorou muito. Então fala-se do Gabriel e esquece que o Flamengo tem um jogador valiosíssimo ali, cara. Naquela função de artilheiro. O Flamengo não tem carência nessa posição. E outra... É, que a gente perguntava, porque assim, a gente não tem hoje na seleção alguém que nem você. Um travante ali, no meio pivôzão que segura, a gente não tem. Atualmente, da galera ali selecionável, o Pedro é o único com as características assim, né? Quem que você levava de centroavante no momento aqui que a gente tá no... No momento? É. Futebol brasileiro? Pedro, talvez também. Merecimento? Se for merecimento, se a seleção for merecimento do momento, o Pedro merece. Tá muito bem. Eu falei, filho, o Pedro seria titular em todos os times do Brasil, em qualquer time, sem exceção. Pode pegar qualquer time e ver se tem um camisa 9 melhor que o Pedro. Ele só não joga no Flamengo porque tem o Gabigol. E o Gabigol e a empatia, né, a sintonia dele com a camisa do Flamengo é um absurdo, absurdo. Gol de jogo grande, gol de título, vai entrando na galeria dos maiores artilheiros e joga muito também. Acho até que o Pedro tem mais recurso que o Gabigol. Mas deu certo, encaixou e o Gabigol é o dono da 9. E aí um dia ele falou, não, o Rigoni joga mais do que o Pedro. Eu falei, João, o Rigoni é muito bom jogador, mas não dá pra comparar, filho. E aí na hora que eu falei do Lula, ele falou, você acha que o Pedro joga mais que o Rigoni? Então é esse nível de fanatismo. Condição legal, Pedro tá livre de letra! Gol!
pro Marinho, Marinho pro Mateuzinho, Pedro de letra, Pedro de letra, com L-E-T-R-A, todas elas, pra ver e rever o gol de Pedro no Maracanã. 1 pro Flamengo, 0 pro Santos. Pra mais. 50? Pra mais. Eu fiz a projeção lá de 45. Eu não acho difícil ele meter 50. Não, não é que é difícil, é porque que vai chegando no final da temporada, vai ficando os jogos mais difíceis. Faltam um turno e os mata-matas. brasileiro. E os mata-matas. Pô, 50 pro cara. Vamos supor, ele mete 5 gols no retorno. Tu acha muito? No brasileiro? Eu acharia até pouco. Quantos gols no retorno? 5. Porra. Ele meteu 10 e mete 5 nos mata-matas. É, 50 gols. 50 gols. Ele tá com 31. Qual foi o... Qual foi mais 10? 41. É, 41 que vai. Não, o Cano fez 44. Não, o Cano Se ele fizer 10 gols já, vai pra 40 e pouco. pro turno, ele vai pra 40. Ah, é, 41, Tá mal da matemática. Se ele mete 10 na... Então, mas se ele mete 10 nas Copas... Se ele mete 10 no retorno... Ele pode meter, ele fez no turno, né? 10 nas Copas é meio... 10 nas Copas ele vai ser. Caralho, mas se forem goleadas igual foi o Flamengo contra o Vélez lá atrás... Ele então botar 4 no Tolima e 5 no retorno é fato que ele vai fazer. Se ele não fizer isso, ele caiu de produção. Ele pode meter 10 no retorno. Não, se ele não fizer isso, o Flamengo não vai estar disputando. Com 10 no retorno, fora os mata-matas, ele vai ter 40. Eu projetei 45, né? O Gabigol fez 43, né? Não, o Gabigol chegou, passou de 40. Passou de 40. O que seria pico o jogador atuando no Brasil chegar a 50 gols. O Pedro é um jogador de futebol europeu atuando no Brasil. Você tem um jogador desse nível. O Pedro jogaria na Europa. Ah, mas em qual time? Aí é uma outra discussão. Você pode ter ali... depende dele. É que o contexto dele é mais específico. Tipo assim, o time tem que jogar... 31. Lembrando que o Pedro no Fluminense, ele iria para o Real Madrid. Hoje não é o caso, pelo andamento da carreira, hoje não. Mas que ele tem nível de jogar na Premier League, tem. Ele não precisa nível de jogar na Europa, tem no Campeonato Alemão, lá na Bundesliga. E com as contratações... Lá vem o gol! Do Flamengo! Pedro! Que noite espetacular do Flamengo! 1, 2, 3, 4 gols do Pedro na Libertadores. Eu vou repetir, mas é clichê. Uma noite histórica, uma noite avassaladora do Flamengo, uma noite espetacular pro futebol brasileiro e um 7-1 às avessas, um 7-1 de respeito pro Flamengo que vai chegar gigante na próxima fase da Libertadores da América. E o Pedro põe na rede e o Gabigol quase marcou um golaço. Ele até ficou meio irritado porque não conseguiu esse golaço, mas o Pedro marca o quarto. E a placar da Conmebol tá dando mais um, tem que dar mais um pro Pedro. 4 gols do Pedro, faltando 10 pra acabar. Vou contar um testemunho que eu nunca falei em público sobre isso. Foi aquela situação que eu passei ano passado, aquela situação difícil que eu enfrentei, uma agressão. E eu lembro que na mesma hora ali no vestiário, depois que passou ali aquele momento, eu mandei uma mensagem pra minha esposa, pra Fernanda, e falei: amor, acabei de ser agredida aqui no vestiário. E ela assustada também, claro, ficou chateada. Mas na mesma hora ela me mandou e algo me despertou. Ela falou assim: amor, eu vou orar por esse rapaz, porque eu tô com muita raiva dele. Então eu creio que aquilo ali me despertou. Eu lembro que eu cheguei no quarto numa madrugada, depois de ter feito todo o processo ali. Era 3, 4 da manhã, e eu ajoelhei na cama. E eu comecei a orar pelo rapaz que me agrediu. Olha que loucura. Aos olhos humanos isso parece loucura.